O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Mas nem tudo que havia está perdido, pois ainda há vida nos que leram e assistiram. Preparem-se, pois a árvore dourada do centro-oeste ainda floresce. Théoden, rei da Marca, alcançara a estrada do portão ao rio e voltou-se na direção da cidade, que já estava a menos de 1 milha de distância. Reduziu um pouco sua velocidade, buscando novos inimigos, e seus cavaleiros vieram em seu redor, e Dernhelm estava com eles. À frente, mais perto das muralhas, os homens de Elfhelm estavam no meio das máquinas de cerco, retalhando, matando, empurrando os adversários para as covas de fogo. Praticamente toda a metade norte da Pelennor foi invadida, e ali os acampamentos estavam em chamas. Os orcs fugiam em direção ao rio como manadas diante dos caçadores, e os Rohirrim iam e vinham o quanto queriam. Mas ainda não tinham derrotado o cerco nem conquistado o portão. Muitos inimigos estavam postados à frente dele, e na metade oposta da planície havia outras hostes ainda não combatidas. Ao sul, além da estrada, encontrava-se o principal exército dos Haradrim, e ali seus cavaleiros estavam reunidos em torno do estandarte de seu chefe. E ele observou e viu na luz crescente o pendão do rei, e viu que este estava muito à frente da batalha, com poucos homens em redor. Então foi tomado de ira rubra, deu um grande grito, e exibindo seu estandarte, uma serpente negra em fundo escarlate investiu contra o cavalo branco e o verde com grande turba de homens. E o desembainhar das cimitarras dos solistas foi como um reluzir de estrelas. Então Théoden se deu conta dele e não quis esperar por seu assalto, mas gritando para Snaumana, arremeteu impetuoso para saudá-lo. Foi grande o choque do seu encontro, mas a fúria inflamada dos homens do norte ardeu mais quente, e era mais hábil sua cavalaria com lanças compridas e afiadas. Eram em menor número, mas abriram caminho entre os sulistas como um raio de fogo em uma floresta. Penetrou no meio da turba Théoden, filho de Tengel, e sua lança se estilhaçou quando ele abateu o chefe deles. Sacou a espada e deu esporas rumo ao estandarte, retalhando o mastro e o portador, e a serpente negra foi a pique. Então, todos daquela cavalaria que não tinham sido abatidos deram a volta e fugiram para bem longe. Mas eis, de súbito, em meio à glória do rei, seu escudo dourado se embaçou, a manhã nova foi obliterada do firmamento, a treva caiu em torno dele, os cavalos empinaram e relincharam, os homens, lançados das celas, jaziam de rastos no chão. Amém! Amém! Susaonlingas, não temei a escuridão! Mas Snaumana, incontido de terror, pôs-se de pé, lutando contra o ar, e depois despencou de lado com um grande grito. Uma seta negra o transpassara. O rei caiu embaixo dele. A grande sombra desceu como uma nuvem em queda, e eis uma criatura alada. Se era ave, era maior que todas as outras aves, e era nua, e não trazia cálamo nem pena, e suas vastas asas eram como redes de couro entre dedos córneos, e tresandava. Talvez fosse uma criatura de um mundo mais antigo, cuja espécie, demorando-se em montanhas olvidadas e frias sob a lua, vivera além dos seus dias e em ninho hediondo gerar aquela última cria extemporânea, fadada ao mal. E o Senhor Sombrio a tomou e a nutriu com carnes pavorosas, até que crescesse além da medida de todos os demais seres voadores. E a deu a seu serviçal para servir de montaria. Veio descendo, descendo, e então, dobrando os redos dos dedos, emitiu um grito crocitante e pousou no corpo de Snaumana.
travando-lhe as garras e arremetendo em seu longo pescoço desprotegido. Sobre ele estava sentado um vulto de manto negro, enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre a borda e o traje não havia nada para ser visto, senão o brilho mortífero dos olhos. O Senhor dos Nazgûl retornara ao ar, convocando sua montaria antes que a escuridão se desfizesse, e agora estava de volta, trazendo ruína, transformando a esperança em desespero e a vitória em morte. Empunhava uma grande massa negra, mas Théoden não estava totalmente abandonado. Os cavaleiros de sua casa jaziam abatidos ao seu redor, ou então, dominados pela loucura das montarias, tinham sido levados para longe. Porém, um ainda estava ali em pé, Dernhelm, o jovem, fiel além do temor, e chorava, pois amara seu senhor como a um pai. Durante toda a investida, Merry fora levado ileso atrás dele, até a chegada da sombra. E então, Windfall os havia derrubado em seu terror, e agora corria selvagem pela planície. Merry engatinhava de quatro como um animal atordoado, e tal era seu horror que estava cego e enfermo. Homem do rei, exclamava o coração dele. Você precisa ficar com ele. A vez de ser como um pai para mim, você disse. Mas sua vontade não deu resposta, e seu corpo tremia. Não se atrevia a abrir os olhos ou a erguê-los. Então, do interior da treva de sua mente, pensou ouvir Dernhelm falando. Porém, agora a voz parecia estranha, lembrando outra voz que ele conhecera. Vai-te, imundo Abantesma, senhor da carniça, deixa os mortos em paz. Uma voz fria respondeu. Não te poste entre o Nazgûl e sua presa, ou ele não te matará por tua vez. Levar-te-á para as casas do lamento, além de toda a treva, onde tua carne há de ser devorada, e tu honradamente deixada nua diante do olho sem pálpebra. Uma espada tiniu ao ser desembainhada. Faze o que quiseres, mas eu te impedirei se puder. Impedir-me? Tolo que és. Nenhum homem vivente pode impedir-me. Então, Merry ouviu o mais estranho de todos os sons naquela hora. Parecia que Dernhelm ria, e a voz nítida era como o tinir do aço. Mas não sou um homem vivente. Contemplas uma mulher. Elwyn eu sou, filha de Elmond. Puseste-te entre mim e meu senhor e parente. Vai-te, se não és imortal, pois seja vivente ou obscuro morto-vivo, eu te abaterei se o tocares. A criatura alada deu-lhe um guincho, mas o espectro do anel não deu resposta e quedou-se silencioso, como se de repente duvidasse. O próprio espanto conquistou o medo de Merry por um momento. Abriu os olhos e o negror afastou-se deles. Ali, a alguns passos, estava sentada a grande besta, e tudo parecia escuro ao seu redor, e acima dela surgia o Senhor dos Nazgûl, como uma sombra de desespero. Logo à esquerda, de frente para eles, estava de pé aquela a quem chamara Dernhelm. Mas o elmo de seu segredo tombara dela, e seus cabelos luzidios, libertados das amarras, brilhavam como ouro pálido em seus ombros. Seus olhos, cinzentos como o mar, eram duros e ferozes, e, no entanto, havia lágrimas em suas faces. Tinha uma espada na mão e ergueu o escudo contra o horror dos olhos do inimigo. Era Elwyn e Dernhelm também, pois lampejou na mente de Merry a lembrança do rosto que vira na partida do fano da colina, o rosto de quem vai em busca da morte, sem ter esperança. A pena encheu seu coração, e grande pasmo, e de súbito, a coragem lentamente nutrida de sua raça despertou. Apertou o punho. Ela não devia morrer. Tão bela, tão desesperada, ao menos não devia morrer só, sem auxílio. A face de seu inimigo não estava voltada para ele,
mas ainda assim ele mal ousava se mexer, temendo que os olhos mortíferos recaíssem sobre ele. Devagar, devagar, começou a engatinhar para um lado, mas o Capitão Negro, atento à mulher diante dele com dúvida e malícia, não lhe dava mais atenção que a um verme na lama. De chofre, a grande besta bateu as asas hediondas, e o vento delas era imundo. Saltou mais uma vez no ar e então mergulhou veloz sobre Elwyn, guinchando, atacando com o bico e as garras. Ainda assim, ela não titubeou. Donzela dos Rohirrim, filha de reis, delgada, mas como lâmina de aço, bela, mas terrível. Desferiu um rápido golpe, hábil e mortal. Cortou em dois o pescoço estendido, e a cabeça decepada caiu como uma pedra. Saltou para trás enquanto o imenso vulto despencava em ruína, com as vastas asas estendidas, amarrotado na terra. E com sua queda, a sombra se desfez. Uma luz caiu sobre ela, e seus cabelos brilharam ao nascer do sol. Dos destroços ergueu-se o Cavaleiro Negro, alto e ameaçador, elevando-se acima dela. Com um grito de ódio que feriu os ouvidos como veneno, deixou cair a massa. O escudo dela se desfez em muitos pedaços, e seu braço se quebrou. Ela se ergueu sobre os joelhos, titubeante. Ele se inclinou acima dela como uma nuvem, e seus olhos rebrilhavam. Ergueu a massa para matar. Mas de súbito também ele tropeçou para a frente com um grito de intensa dor, e seu golpe errou alto, enterrando-se no chão. A espada de Merry o ferira por trás, transpassando o manto negro e subindo sob a cota de malha, retalhar o tendão atrás do enorme joelho. Elwyn! Elwyn! Gritou Merry. Depois, cambaleando, lutando para se levantar, com sua última força ela empurrou a espada entre a coroa e o manto, no momento em que os grandes ombros se inclinavam à sua frente. A espada rompeu-se, cintilando, em muitos fragmentos. A coroa caiu rolando com um tinido. Elwyn caiu para a frente por cima do adversário tombado. Mas eis o manto e a cota estavam vazios. Agora jaziam informes no chão, dilacerados e em desordem, e um grito ascendeu pelo ar que estremecia e se desfez em um lamento estridente, passando com o vento uma voz incorpórea e débil que morreu e foi engolida e nunca mais foi ouvida naquela era do mundo. E ali ficou parado Meriadoc, o hobbit, no meio dos abatidos, piscando como uma coruja à luz do dia, pois as lágrimas o cegavam, e através de uma névoa contemplava a bela cabeça de Elwyn, deitada sem se mover, e contemplou o rosto do rei, tombado em meio à sua glória, pois Snaumana, em sua agonia, rolara e se afastara dele outra vez, porém foi ele a perdição do dono. Então Merry se agachou e levantou sua mão para beijá-la, e eis, Théoden abriu os olhos, e estavam límpidos, e falou em voz tranquila, apesar de laboriosa. Adeus, mestre Hormitla. Disse ele. Meu corpo está rompido. Voltei com os meus pais. E mesmo na possante companhia deles, agora não me envergonharei. Abati a serpente negra, uma sombria manhã, e um alegre dia, e um dourado ocaso. Merry não pôde falar, mas voltou a chorar. Perdoai-me, Senhor. Disse ele por fim. Se desobedeci a vosso comando, e mesmo assim nada mais fiz a vosso serviço do que chorar em nossa despedida. O velho rei sorriu. Não te aflijas. Está perdoado. Um grande coração não se nega.
Vive agora em bem-aventurança, e quando estiveres sentado em paz com teu cachimbo, pensa em mim, pois agora nunca hei de me sentar contigo em Medusant, como prometi, nem ouvir o teu saber sobre as ervas. Fechou os olhos e Merry se inclinou junto a ele. Logo falou outra vez. Onde está Elmer? Pois meus olhos se obscurecem e queria vê-lo antes que me vá. Ele deve ser rei depois de mim. E queria mandar uma mensagem a Elwyn. Ela não queria que eu a deixasse. E agora não hei de vê-la de novo. A que me é mais cara que uma filha. Senhor, Senhor. Começou Merry com voz entrecortada. Ela está... Mas naquele momento houve um grande clamor, e em toda a volta dele soavam cornos e trombetas. Merry olhou em volta, esquecera-se da guerra e de todo o mundo em redor, e pareciam ter passado muitas horas desde que o rei cavalgara para sua queda. Porém, na verdade, era só um breve tempo. Mas agora viu que se arriscavam a ser apanhados no meio da própria grande batalha que logo seria travada. Novas tropas do inimigo subiam às pressas pela estrada do rio, e debaixo das muralhas vinham as legiões de Morgul, e dos campos ao sul vinham a infantaria de Harad, precedida de cavaleiros, e atrás deles erguiam-se os enormes lombos dos Númenor, encimados de torres de combate. Mas ao norte, o penacho branco de Elmer liderava a grande frente dos Rohirrim, que ele realinhara e organizara. E da cidade vinha toda a força de homens que nela havia, e o cisne de prata de Dol Amroth era portado na vanguarda, expulsando os inimigos do portão.